tá? Então, Saulo, então você tem até 20 minutos para fazer a sua apresentação. E, em seguida, nós vamos passar a palavra para os membros da banca. Desejo sucesso aí, Saulo, na sua apresentação. Pode iniciar. Muito obrigado, professor. Boa noite, professora Ana Flávia, professores Flávio, Armando, Francisco, os demais colegas. Eu sou o Saulo Lobo e vou apresentar o trabalho sobre a governança pública e combate à corrupção na visão do TCU. Antagonistas ou fatores mutuamente implicáveis? O objetivo desse trabalho, primeiramente, é analisar a relação entre a boa governança pública e o combate à corrupção na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Como desdobramentos desse objetivo geral, nós temos identificar na jurisprudência do TCU o papel da governança pública como fundamento de suas decisões, compreender na jurisprudência do TCU a relevância conferida ao combate à corrupção na administração pública e verificar as contribuições dessas decisões no combate à corrupção, ao aprimoramento da gestão na administração pública. Como questão da pesquisa, ficamos com qual a relação entre a boa governança pública e o combate à corrupção na visão do Tribunal de Contas da União. Para responder a essa pergunta, a fundamentação teórica passou por alguns tópicos, sendo os principais a governança de maneira geral, a partir da fundamentação na teoria da agência, a governança pública como uma herdeira, por assim dizer, da governança corporativa e os aspectos relativos à administração pública, o papel do TCU como órgão de controle da administração pública, o que o TCU tem a dizer e a fazer nos casos de malversação dos recursos públicos, mais propriamente voltada aí para a questão da corrupção e o seu combate. Iniciando no primeiro tópico da governança pública, o trabalho resgatou um pouco longínquo, né, a etimologia da palavra governança na sua raiz grega tendo a ver com governo, e buscou, a partir daí, diferenciar a governança de governo, porque, embora elas partirem desse radical, não faria sentido se elas fossem conceitos sinônimos. Então, o conceito de governança que nos interessa aqui no trabalho é aquele que surge com o crescimento das empresas depois da Revolução Industrial, na medida que elas foram deixando de ser meramente operações pessoais, pelas guildas, pelo artesão que produziria tudo no seu processo de produção, até se tornarem as grandes corporações, porque, no final das contas, a governança pública, como herdeira que é da governança corporativa, ela vai aurir os seus conceitos justamente daqueles mecanismos que foram surgindo, sendo traçados nessas grandes corporações. Daí que a teoria da agência seria o principal fundamento para entender essa concepção de governança, a teoria da agência que vem desde Adam Smith e também em tempos mais modernos com Jensen e Merkel, e nos informa como que um agente que é o principal transfere poderes para o agente propriamente dito, para gerir seus negócios em seu nome, e que conflitos que podem surgir daí, na medida que uma assimetria de informações entre esses dois personagens pode gerar riscos, e esses riscos, para serem mitigados, vão implicar custos, e por aí vai. Então, ainda na fundamentação teórica, o conceito de governança pública com o qual foi trabalhado nesse artigo foi o de Nardes, Altonian e Vieira, que compreendem a governança pública como a capacidade estatal de avaliar, direcionar e monitorar a gestão da administração pública, seja seus órgãos, serviços ou políticas, a fim de atender os anseios e necessidades da sociedade, utilizando-se os instrumentos e ferramentas adequados, seja esses instrumentos a legislação, indicadores, as ferramentas próprias da administração e da gestão.
No TCU temos um material pedagógico que não faz parte do material propriamente da pesquisa, que são seus acordos, mas tem o referencial de governança pública, que, através dessas duas figuras, ilustra esse conceito que foi sendo trabalhado na fundamentação teórica. Aqui na esquerda, temos a percepção de que a governança pode ser compreendida desde um nível mais macro, como a governança da sociedade, do próprio Estado, até um nível intra-organizacional, como podendo-se falar de governança de compras, de aquisições logísticas, governança de TI, né? E em níveis intermediários também é possível falar da governança de um ente da federação, da governança de uma política pública específica, como também da governança de um órgão específico, como a UFAM ou algum tribunal. Aqui na direita, pegando essa perspectiva da governança de órgãos e entidades, essa figura ajuda a traduzir aqueles conceitos de governança corporativa, de um principal que transfere poderes a um agente, em conceitos próprios da administração pública. Nesse sentido, o principal seria a sociedade, né, que corresponderia, digamos assim, aos acionistas, né, nas corporações, e esse principal transfere alguns poderes para os seus agentes, que, no caso de órgãos e entidades, poderia corresponder ao dirigente máximo, ou a uma diretoria colegiada, um conselho, dependendo da realidade de cada órgão. E nessa instância de governança, né, que está sempre superior no organograma, abaixo deles há outros agentes que devem responder, devem prestar accountability, por assim dizer, a essas instâncias superiores de governança. Seguindo adiante, outro tópico da fundamentação teórica ainda foi o próprio papel do TCU na administração pública. Na Constituição, é estabelecido o TCU no capítulo reservado ao Poder Legislativo. Ainda assim, fica patente que o TCU não integra o Poder Legislativo. A Constituição é bem clara em dizer que o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas ela estabelece o TCU como um tribunal administrativo que vai auxiliar o Poder Legislativo, que é o titular do assim denominado controle externo. Ele é chamado controle externo porque é o controle administrativo que é exercido por um órgão de fora da sua estrutura sobre o outro órgão. E fica assim diferenciado do controle interno, que seria aqueles que o próprio poder ou o próprio órgão exerce sobre si mesmo e os seus atos administrativos. Quando a Constituição trata do TCU, ela estabelece uma série de competências e atribuições, assim como outras leis, a própria Lei Orgânica do TCU, a Lei de Responsabilidade Fiscal e diversos outros diplomas legais. E se a gente procurar, dar um Ctrl F, né, lá no artigo 70, 71 da Constituição, que trata da Constituição do TCU, não se encontra, por exemplo, a palavra corrupção. Então, o que o TCU tem a ver com a corrupção? Primeiramente, a gente deve compreender que a corrupção é um fenômeno multifacetado, né? Na evolução histórica, principalmente da segunda metade do século XX para cá, a compreensão passou de algo aceitável e até benéfico, algo que azeitaria as relações entre empresas e países e deveria até mesmo ser contabilizado para facilitar a transferência de recursos de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, a algo que atravancaria os negócios, seria ruim economicamente, inclusive para os países de origem dessas empresas corruptoras. Quando isso começou a acontecer, houve uma pressão dos países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos para que começasse a adotar mecanismos de combate à corrupção. Então, nós temos uma série de tratados e convenções internacionais aos quais o Brasil foi aderindo no âmbito da ONU, da OEA, OCDE e outros mecanismos, outros organismos internacionais. E, na medida que o país se obriga a cumprir os termos desses tratados, ele tem que adotar uma série de medidas legislativas para combater a corrupção.
Então, primeiramente, a corrupção é um caso de polícia, mas nem por isso ela se resume meramente aos aspectos penais. Por exemplo, um ato corriqueiro como a aceitação de propina por um agente público para a celebração de um contrato, no topo, de cara, nós já temos a propina, crime tipificado, corrupção ativa ou passiva, lá no Código Penal, vai depender de cada caso. Mas essa propina não vai se custear do nada. Aliado a isso, com certeza nós vamos ter um superfaturamento, que também pode acontecer em casos em que não haja a corrupção propriamente dita, mas a pior parte é que, na medida em que um agente público decide celebrar um contrato em nome da administração pública porque ele recebeu propina, para ele pouco importa se aquele contrato, o objeto daquele contrato vai ser realizado, se vai ficar pela metade. Aliás, para ele pouco importa sequer se aquilo seria necessário ou útil para a sociedade. E aí nós temos diversos exemplos, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. No caso da Petrobras, por exemplo, refinarias inteiras, custos de bilhões de dólares afundados, navios que, por não serem terem seguido todo o trâmite da governança corporativa, digamos assim, não houve a preocupação de para que aqueles objetos deveriam ser contratados em primeiro lugar. O dano ao erário não vai se resumir assim só à propina, nem só ao superfaturamento. Isso é o que a gente vê. O dano dos recursos públicos vai se referir a todo esse iceberg. Então, a própria inviabilidade daquele objeto constitui um dano. E é aí que o TCU entra como órgão especializado no controle externo para apurar, e isso a Constituição diz textualmente, os casos de desvio de recursos públicos que causarem dano ao erário. Superada essa etapa, na metodologia do trabalho, o insumo, né, o objeto mesmo do trabalho são as decisões do TCU. Tendo o objetivo geral de analisar a relação entre a boa governança pública e o combate à corrupção na visão do TCU, é preciso saber o que o TCU pensa, o que o TCU fala, decide a respeito desses temas. Por isso, foi realizada essa pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, na base de dados da jurisprudência do TCU, e sobre esses acórdãos selecionados, a análise de conteúdo. Aqui tem um pedaço da cara do site da jurisprudência do TCU. É possível qualquer pessoa pesquisar nesse endereço, aqui, pesquisa.eps. Eu não utilizei nenhum material sigiloso, até porque se eu tivesse entrado com a minha senha, eu também não ia ter acesso a material sigiloso, só conseguiria se o processo tivesse distribuído para mim. Então, qualquer pessoa, independentemente de login, pode fazer a pesquisa aqui no site do TCU. Os acórdãos foram selecionados seguindo uma certa ordem de preferência. Primeiro, as súmulas, depois a jurisprudência selecionada e, por último, o acórdão. As súmulas seriam pequenos enunciados, verbetes, já da jurisprudência consolidada do TCU a respeito de uma determinada temática. No caso do tema deste trabalho, governança pública e corrupção, não foram encontradas súmulas contendo os verbetes. A jurisprudência selecionada é uma base retirada da base dos acordos do TCU, já com acordos que estão tendendo a ter uma determinada linha de decisão. Também não foram utilizados aqui por falta de resultados relevantes na busca. Os termos de busca utilizados foram governança pública, combate à corrupção e corrupção, com filtro de acórdãos que tenham sido prolatados entre 2015 e julho do ano passado, pelo plenário do Tribunal de Contas da União, por entender que a composição completa do órgão seria preferível aos seus órgãos fracionários, e dando preferência para as decisões de mérito e em grau de recurso, por se entender que seria a última palavra, né, do tribunal naquele processo a respeito daquele tema.
Um último critério para a seleção dos acordos seria a relevância do caso, né? Não foi muito utilizado, mas para compor a amostra que não é estatística, se tivesse muito rumoroso na imprensa, ele poderia ser facilitado de entrar aqui na amostra. Então, foram selecionados 16 acórdãos, em que a tabela com a composição do número do acórdão e o ano de prolação desse acórdão, todos, relembrando, são do plenário. Os verbetes que foram utilizados e os que foram encontrados em cada acórdão. Cada acórdão, na base de dados do TCU, corresponde a 3 arquivos, mas eu juntei em um único PDF. Esses arquivos contêm o relatório, o voto e a decisão. O relatório é a historinha do processo até aquele momento. O voto é a fundamentação do ministro relator a respeito daquele processo, e foi justamente no voto que a análise de conteúdo se concentrou, e a decisão é a menor parte ao final, que se limita a dizer o que o tribunal decide, de acordo com o voto do relator ou as divergências, a respeito daquele caso. Se é um processo de contas, se ele julgou as contas regulares, irregulares, se é uma fiscalização, se houve apenação dos responsáveis, determinação para os órgãos, uma infinidade de medidas que podem ser adotadas. A descrição do objeto, além daquilo que já se falou na fundamentação teórica, o TCU se compõe de 9 ministros, mais 4 ministros substitutos. Eles se dividem na primeira e na segunda Câmara, e, por vezes, dependendo do tipo de processo, conforme seu regimento interno, eles julgam também em plenário. Perante o tribunal oficia o Ministério Público, uma carreira com 6 entre procuradores e subprocuradores-geral. Aqui, nesse organograma, não está a Secretaria de Controle Externo. Um momentinho. Oi, professor. Deu algum problema aí? Não, só para você ver seu WhatsApp. Ah, tá, me desculpa. Além da composição do tribunal em si, temos ainda a Secretaria do Tribunal, que é composta pelas unidades técnicas que tratam dos processos que vão ser submetidos a julgamento. Pois bem, quanto aos resultados, pulando aquela parte mais árida lá do texto do artigo, foi possível identificar 2 grandes grupos de acórdãos a respeito de como o tribunal se pronuncia sobre essa temática. Um primeiro grupo de acórdãos é possível perceber que o tribunal entende a governança pública e o combate à corrupção como tendo uma relação direta, e essa relação é uma relação de pertença. O combate à corrupção seria, então, uma das preocupações da governança pública. É o que se vê, por exemplo, em casos da Petrobras, como o Acórdão 2791 de 2017 ou 1839 de 2018, a respeito de refinarias da Petrobras, em que houve dano ao erário, e na argumentação, o raciocínio desenvolvido pelo tribunal é que a corrupção aconteceu porque houve falha de governança pública nas instâncias de governança da Petrobras. Um segundo grupo de acórdãos vê também que há uma relação possível entre a governança pública e a corrupção, mas não é uma relação direta como nesse primeiro grupo. Para os acórdãos separados aqui nesse segundo grupo, essa relação se medeia através de outros conceitos pertinentes à governança pública, principalmente o gerenciamento de riscos, a accountability e a transparência. Para esses acórdãos, a análise de conteúdo revelou que, primeiro, o raciocínio se desenvolve no sentido de destrinchar, né, a governança pública como responsável por fazer o gerenciamento de riscos, por
cuidar da transparência dos recursos públicos e da accountability, e perceber que, inversamente proporcional a isso, tem a corrupção. Então, quanto mais houver gerenciamento de riscos, accountability, transparência, menores são os riscos de acontecer corrupção. E, de maneira inversa, quanto mais frouxos forem esses mecanismos, mais se propicia que a corrupção aconteça. Diante disso, retomando o objetivo do trabalho como a análise da relação entre a boa governança pública e o combate à corrupção na jurisprudência do TCU, entende-se que o objetivo pôde ser alcançado. A análise empreendida confirmou que existe uma relação, que essa relação pode ser aventada no referencial teórico, que nem sempre o TCU manifesta explicitamente em seus acórdãos que a governança pública e o combate à corrupção têm uma relação, mas, ainda que seja de maneira implícita, essa relação que o tribunal permite evidenciar nas suas decisões se divide nesses dois grupos. Às vezes, num raciocínio de relação direta, como o combate à corrupção fazendo parte da governança pública, às vezes numa relação indireta, recorrendo a raciocínios sobre a accountability, sobre a transparência na gestão dos recursos públicos, sobre o tratamento dos riscos pela administração pública. Dada a associação verificada nos diversos acórdãos entre riscos e corrupção, uma vez que esta configura um risco nas organizações, especialmente as públicas, é possível, então, correlacionar a corrupção com a governança, no sentido de que a governança, deve, pois, se preocupar com aquela. Algumas referências e o meu muito obrigado a todos. Eu gostei da figura final, né? Muito obrigado, professor. Isso foi de grande ajuda. Obrigado, Saulo. Sua observação em questão do tempo, né? Mas de grande valia aí a explicação sobre o teu trabalho, tá? Parabéns aí. Bom, então eu passo aí a palavra para a professora Ana Flávia aí para tecer suas considerações e contribuições sobre o trabalho do Saulo. Professora Ana Flávia. Vamos lá. Oi, Saulo, boa noite. Boa noite, professor. Bom, a tua apresentação longa reflete o teu TCC longo, né? Acho que o professor Armando gostou de prolongar os TCCs dessa vez, porque não tem TCC com menos de 15 páginas, não, orientados pelo Armando, né? Estou estranhando o orientador de vocês em relação a esse aspecto. Mas, enfim, tema interessante, relevante, né? Ainda mais nos tempos atuais. O texto, como um todo, está bem escrito, se percebe. Não sei se você teve o auxílio de alguém para desenvolver a parte escrita do trabalho, né? Mas a redação tá muito bem escrita, o texto está muito bem escrito. Te parabenizo por isso. Apesar de uma leitura extensa, é agradável de ler, porque está bem organizado. A ajuda do orientador. Em alguns momentos do teu trabalho, você faz referência ao projeto de pesquisa, e aí não é mais projeto de pesquisa, né? Hã? A ajuda no entendi, texto, Saulo. A ajuda do orientador, que esse orientador é bom demais. Ô, Saulo, pelo amor de Deus. O Armando é humilde realmente, mas o Armando escreve bem. Então, rever as partes em que você referencia projeto de pesquisa e não é mais projeto, né? Na tua introdução, eu senti falta da apresentação dos objetivos ou do objetivo geral da tua pesquisa e da estrutura do artigo, né? Nos outros TCCs já apresentados aqui, todos eles, com o último parágrafo da introdução, traziam aquela informação sobre a estrutura do trabalho. Eu não vi isso na tua introdução, né? Mas principalmente a questão do objetivo da pesquisa. Realmente, eu não lembro de ter lido isso na tua introdução. Na introdução, obrigatoriamente,
os objetivos de estudo devem ser indicados, né? Já anotei aqui, professora. Muito obrigado. Avançando aqui. Deixa eu ver. Tem mais uma coisinha. Só localizar aqui. Você fez uma análise qualitativa, ok, acho que nem poderia ser diferente, né? Considerando que na condição de dado, é muita análise que você, coerentes com a tua proposta de pesquisa, verifica com o teu orientador se há alguma estratégia para dinamizar a apresentação dessa análise que você faz, tipo análise qualitativa. Eu pensei nessa nuvem de palavras para tornar a tua análise mais dinâmica. Porque, como eu disse, é muito texto, é muita coisa para ler. Então, numa pesquisa quantitativa, por exemplo, os autores trazem uma tabela, trazem um gráfico, aí isso quebra aquela parte textual, né? E o teu, apesar de estar interessante, não tem nada que quebre essa leitura. Tá, Saulo? Isso que eu estou falando não desqualifica de forma alguma a análise que você fez. Mas eu repito, me coloco aqui como leitora e lendo, apesar de uma leitura interessante, é cansativa. Então, uma nuvem de palavras, de repente, poderia dar uma outra dinâmica para a tua análise. Né? Aí depois você discute isso com o orientador. É isso. Não tenho muito o que observar em relação ao seu trabalho, porque realmente eu gostei dele. Parabéns, Obrigado, Saulo. professora Ana Flávia. Já obrigado, aqui obrigado, você já tem aqui o esboço, daqui a pouco eu estou mandando para o Saulo, tá? Professor Flávio, suas considerações. Homem acelerado. Boa noite, Saulo. Parabéns pelo trabalho. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu tentei encontrar algum erro aqui no teu trabalho, eu tive dificuldade. Eu cheguei até a pensar, poxa, ele não conseguiu explicar por que ele escolheu esses acordes, mas lá na metodologia tu explica bem direitinho. Olha, por isso que eu escolhi esses acordes, porque tem muito mais, né? E eu acho que o teu trabalho está bem encaixado. Eu só teria uma crítica, só uma crítica ao teu trabalho. Que é o seguinte, a gente tem os trabalhos monográficos. Os trabalhos monográficos, a gente tem o TCC de graduação, o TCC de pós-graduação, né? Tem a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e a tese de livre docência. O teu trabalho está assim, no meu ponto de vista, o teu trabalho está mais para uma dissertação de mestrado do que uma TCC. Você fez, no meu entender, além do que é exigido por um trabalho de TCC, a sua análise. Eu acho que caberia esse teu trabalho, se você, entre aspas, vitaminasse ele mais um pouco, com metodologia, com referenciais teóricos, virar uma dissertação de mestrado, tranquilamente. Tá entendendo? Eu acho, assim, apesar de eu não ser muito da área pública, da área de controle, né, da área que você trabalha. Pelo que eu entendi, você trabalha no Tribunal de Contas da União, né? Sim. Eu acho que o teu trabalho está um pouco acima do que foi exigido. Por isso que ele ficou maior. Tive muita dificuldade de... Eu queria que ele tivesse ficado menor, menos de 15 páginas, como sugeriu a professora Ana Flávia, mas não consegui. Ele está mais para próximo de uma dissertação de mestrado do que propriamente do que um artigo a ser apresentado numa revista e tal. Cabe você transformar ele depois num artigo e publicar. É um trabalho desse, sem publicação, você vai estar cometendo um crime. Muito obrigado. Você precisa ir atrás com o Armando tentar a publicação disso aí. Eu acho que a análise está bem
bem legal, você conseguiu fazer isso daí. Logicamente, precisa se adaptar, né? E a única crítica que eu faria é isso, que ele está acima, está maior do que o que deveria. Somente isso, viu, Saulo? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Armando também pela orientação. Obrigado, professor. Né? Me permita aqui quebrar um pouco o protocolo, né? Mas pela uma conversa que eu tive com o Saulo no apartamento dele recentemente lá em Florianópolis, né? O camarãozinho. O Saulo é o camarão, né, Saulo? Então, assim, o Saulo é um exímio estudante, né? Então, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele não só faz esse curso, já tem as graduações deles aí, pós-graduação, né? Tem que fazer mestrado. Vai fazer mestrado ou não, né? Não, eu sempre acho que eu não tenho o que dizer, que mestrado tem que qualificar desde o projeto de pesquisa. Não. Você precisa fazer um mestrado, Saulo. Você tem perfil para isso. Procura um mestrado de administração pública na UNB. Tem. Eu acho que a gente tem, não tem, Armando? Mestrado na administração pública? Na UNB, eu acho que lá na UFSC tem um mestrado. Aqui eu acho que tem um programa. Procura isso. Vou olhar. Procura fazer lá pela UNB, que eu acho que é bom. E focado nessa área de controle. Pega esse teu trabalho aí, tenta fazer uma abordagem mais aprofundada, ou faz alguma adaptação e refaz o projeto, tenta fazer novamente com outra abordagem. Tranquilo, você tem perfil para isso. O Saulo já foi, digamos assim, incentivado a isso, né? Tem que agora ir verticalmente, né? Subir aí os níveis, né? Com certeza. E o trabalho ele já apresentou lá no CASE, né? Lá no Rio de Janeiro, foi online. Ele também já está submetido lá para a própria revista do TCU, né? E por incrível que pareça, não me deu resposta ainda até hoje. Vai ser publicado, né? Vai ser publicado, com certeza. Vamos continuar monitorando, Saulo. Então, agradecer novamente aí, tá, Saulo? Peço que você espere aí um pouquinho até o final, tá bom? Eu já passei uma mensagem no grupo, não façam isso que vocês estão querendo fazer, por favor, aguardem o final, tá? No grupo eu já ia perguntar, mas tudo bem. Não, por favor, aguardem, tá?